Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre depressão com a psicóloga Daniela Blaut. Matheus Pacheco fala sobre Momo, o novo desafio viral que assombra crianças. Lisane Pessim fala da importância da conscientização do Outubro Rosa e ainda a nossa simpática Jurema no Jurema Responde. Olá, eu sou Lisiane Fortuna, psicóloga, e você está assistindo o NAP TV. A gente começa o programa de hoje falando sobre depressão. Como identificar as causas e qual o tratamento? Confira na matéria com a Daniela Blaut. Então, a depressão, na verdade, ela é a doença hoje que é considerada a Organização Mundial da Saúde, até 2030, né, o mal do século XXI, assim, né? Uma doença onde ela vai acarretar muitas questões de incapacidade das pessoas, mas tratável. Essa é uma das grandes questões que nós precisamos olhar como sociedade, que é uma doença que realmente grave, mas tem tratamento, e essa é uma busca para as próximas gerações, né, que a gente diria, de poder olhar isso com mais veracidade. Hoje, há 350 milhões de pessoas que se encontram com depressão. Isso é um número muito alto, e sabendo que tem uma evolução, o que fazer e como, né, buscar. Então, a depressão é uma doença realmente com os sintomas que eu traria da desesperança, uma sensação do desespero, e uma das questões bem importantes que ela tem um desânimo, uma apatia muito grande, alterações do apetite, do sono, distúrbio do sono, é muito importante poder olhar, a condição de memória, concentração, a libido também, e várias alterações que a pessoa vai tendo, uma tristeza maior, sente-se muito ruim, uma condição de não olhar para o outro, né, se isolar cada vez mais, não achar que tem uma sensação de valia, autoestima muito baixa, e aí vai acometendo essa pessoa com questões bem importantes. Mas uma questão que eu gostaria de salientar aqui, que é a condição também que às vezes não tem todos esses traços desse sintoma. E a pessoa tem uma irritabilidade muito grande, uma dificuldade muito grande de convívio com pessoas, tanto no trabalho como familiar, uma condição de agressividade, e essa é uma depressão que eu diria mascarada e que muitas vezes a pessoa não se dá conta e ela vai acarretando por muito tempo da sua vida, mas um prejuízo muito grande. Um prejuízo de quê, né? Das suas relações, profissionalmente, afetivamente, e isso é o momento onde poder ver e aceitação desta sensação que está sentindo. Então, isso que é muito importante hoje, porque a necessidade de tratar, né? Muitas vezes a pessoa não se vê com essa condição, né? Acha que é assim mesmo, sempre foi, uma fase que está passando, só que essa fase vai arrastando, que eu diria. E aí que seria um momento onde familiares, pessoas, tanto no trabalho, poder auxiliar, mas não com agressividade, podendo auxiliar essa pessoa a se ver um pouquinho mais e podendo buscar ajuda. Porque o que a depressão de fato ocorre a nível cerebral, né? É a falta, é a diminuição da serotonina e a noradrenalina. E faltando essa condição neuroquímica no cérebro, há uma alteração no pensamento e no humor. Então, tem a tendência a ter pensamentos mais persecutórios, de muita tristeza, uma condição até de tirar sua vida, né? Hoje a gente sabe que o suicídio é uma prevalência e é uma condição que precisa de apoio. É uma condição hoje tratável, hoje a ciência está aí para nos ajudar, várias questões farmacológicas, né, que vêm auxiliar com menos efeitos colaterais e a pessoa podendo ter a sua produção e continuar com as suas atividades de vida diária.
no contexto, é necessário olhar que tristeza todos nós sentimos, né? Isso é fato, vivemos numa sociedade onde lidar com as frustrações, lidar com os projetos que a gente tem, situações também de relacionamentos, mas existe um limiar, né? Onde isso não pode virar uma tristeza, um constante, uma tristeza profunda, e aí é o tempo, né? Nós podemos dimensionar um pouco da condição de 1 mês, 2 meses, e aí se ultrapassa muito tempo e essa pessoa continua nessa condição de uma tristeza muito profunda, e aí a gente precisa ter um olhar bem mais aguçado, podendo entender o que está acontecendo, porque essa pessoa não estava funcionando assim, né? Porque hoje ela não tratada, buscando essas questões e falta de serotonina, né, noradrenalina, ela pode acarretando outros caminhos que seriam hoje o estudo, e uma ciência bem nova é pseudodemência, que a gente diria. É traços de alterações de memória, questões de alteração até de planejamento, organização, atenção, tira o foco, desconcentra muito fácil, e essa pessoa meio que traz alguns traços do diagnóstico também até da doença de Alzheimer, né? E isso não é uma questão, mas são alterações relacionadas à cognição. E aí, por muitas vezes, a gente vê um sucesso muito grande, essa pessoa começa a não ter mais essas alterações de memória, poder ficar mais ativo, criar estratégias, treinos até para poder se possibilitar a voltar ao convívio social, né? E também dos seus dias, atividades bem diárias, tanto reger seus remédios, organizar a sua agenda, poder não necessariamente estar em atividade profissional, mas podendo lidar com essas coisas bem básicas, né, de vida. Então acho que a prevalência há ainda, mas tem algumas saídas, eles estão mais atentos, né? A terceira idade, ela está buscando seus recursos, e os familiares, acima de tudo, indo mais atrás de conhecimento. E tendo esse conhecimento, podendo saber que a gente tem dados, ela tem uma melhor performance, né? Agora um alerta para os pais. Saiba o que é MOMO e quais os riscos desse desafio. Matheus Pacheco explica tudo e fala da superproteção e da importância das experiências de medo das nossas crianças. Quero falar com você sobre o desafio da MOMO. O desafio da MOMO, muito semelhante ao desafio da baleia azul, que há pouco tempo repercutiu fortemente também na mídia, um desafio voltado para crianças. E bem, assim como o desafio da baleia, que embora tenha um nome aparentemente inocente, infantil, esse desafio também não tem nada de inocente e nada de infantil. Para quem não sabe, o desafio da MOMO é um desafio que ocorreu pelo WhatsApp, por um contato, onde uma personagem, uma pessoa utilizando uma figura, uma imagem de uma estátua, enfim, de um personagem, contactava as crianças, chegava a chantagens ou também seguia com desafios cada vez maiores também, assim como o da baleia. Mas, bem, o que eu questiono, o que eu trago aqui para a gente pensar hoje é o seguinte: esses desafios, que eu chamo de desafios do terror, estão ocorrendo de uma forma frequente, e sempre que algo se repete, eu sou levado a questionar. A gente poderia pensar que eles estão desinformados, que eles são ingênuos, inocentes, mas com tantas coisas hoje na televisão, com a facilidade na informação, eu pergunto, será que é mesmo disso que se trata? Porque não me parece ser o caso. Hoje em dia a gente vive assustado, preso, a gente constrói muros, a gente coloca grades, a gente tem uma série de apetrechos cada vez mais tecnológicos, biometria, controle à distância, né? Nos aplicativos no celular é possível controlar uma casa inteira, monitorar uma casa inteira. E bom, estamos cada vez mais fechados e a gente protege com muita intensidade, especialmente aquilo que a gente mais ama, o que a gente tem de mais precioso, os nossos filhos. Os nossos filhos estão cada vez mais cedo
fechados, presos nos apartamentos, tendo pouca possibilidade de se experimentar. E bom, eu pergunto, afinal de contas, essa superproteção, será que ela também não cobra um preço? E eu trago um autor para a gente poder pensar, muito famoso também na psicanálise, o Bruno Bettelheim. O Bruno, ele escreveu um artigo que data de 66, quer dizer, um artigo bem antigo. O Bruno, ele já é falecido, onde ele discute um pouco o papel das emoções, algumas emoções supostamente negativas, na estruturação do psiquismo, a importância delas. O Bruno toma a questão da violência. Como a nossa sociedade, ela tende a ignorar a violência, a jogar ela para um canto, fingir que não existe, não ver, fugir dela, né? Enfim. Mas que ao fazer isso, ao criar grades, ao criar esses muros, que são mais do que físicos, muros psicológicos, a gente não prepara também os nossos jovens, né? A gente não permite que eles, ao entrar de encontro com essas emoções, se experimentem. E bom, o medo também tem um papel fundamental na estruturação do psiquismo. O medo, ele geralmente acompanha a expansão do eu. Toda vez que a gente se aventura em algo novo, algo desconhecido, quando a gente adquire novos conhecimentos, habilidades, enfim, isso gera na gente uma certa sensação de medo, né? Bom, eu não sei exatamente o que é isso, eu estou descobrindo, eu não sei qual será o resultado. Quer dizer, é uma aventura. Aventuras essas que de alguma forma me parecem cada vez mais escassas para as crianças. Será que não seria por isso que esses desafios estão se tornando tão importantes para essas crianças, para esses adolescentes, né? Enfim, não seria uma forma de, ao se lançar no medo, ao se lançar no perigo, de descobrir os próprios limites? Bom, as crianças, quando elas brincam de algo assustador, raramente elas estão lidando ou criando medo em si mesmas. Geralmente é através desses jogos que elas descobrem o oposto disso, a sua própria potência. Os seus limites, sim, mas aquilo que elas também vão aprendendo pouco a pouco a enfrentar. O que fazer? Bom, primeira coisa é manter um espaço aberto, de diálogo especialmente, porque quando a criança se lança nesses jogos e tenta buscar, então, falar de algo que não está podendo ser falado, isso por si só é preocupante. Agora, quando esse mesmo jovem não encontra espaço de diálogo em casa, bom, isso se torna algo muito pior, porque essa criança ou esse jovem está muito mais vulnerável. Então, é extremamente importante manter esse espaço e estar atento, poder possibilitar às crianças ou aos jovens atividades que de fato eles estejam preparados, ou seja, os pais de uma certa forma têm uma tendência a manter protegendo a criança e a acreditar que aquela criança é sempre uma criança, né, excessivamente infantilizada. Bom, as nossas crianças, elas podem sim ter alguma autonomia, de acordo com a idade delas. Às vezes isso pode significar ir até o mercado, pode ser. Às vezes isso pode significar dormir na casa de um amigo, pode ser. Bom, é importante sempre estar atento, poder escutar o que os próprios filhos vão sinalizando. Não sai daí, a gente vai fazer um breve intervalo e volta já já com o NAP TV. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado.
oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine essas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Entre os dias 8 e 10 de outubro, a INH, com o apoio do NAP, estará promovendo o 2º Simpósio Internacional Futurismo. Aberto à comunidade, esse evento terá palestras de gestão, comportamento e tecnologia. Informações através do INH e aqui com o NAP. Estamos entrando no mês de outubro e, portanto, não poderíamos deixar de falar sobre a importância da conscientização e prevenção do câncer de mama. Roda a matéria com a Lisane Pessim. O meu trabalho não abrange só a paciente, né? Ele abrange também a familiares, pessoas que trabalham na área da saúde com a oncologia, ou a pessoa está com alguém na família com câncer e isso está deixando esse momento difícil para os familiares. Eu posso trabalhar com essa pessoa? Não, tu tem uma área só, não somente para quem está com o câncer, porque ele as pessoas não entendem que é como qualquer outra doença, né? Mas o câncer te dá essa abrangência de ser uma coisa que vai lenta e vai desgastando para quem está junto, para quem está vendo o sofrimento, para quem está ali diariamente cuidando de um familiar, né? Essa questão de realmente, se você pegar um diagnóstico precoce, as taxas são bem altas de uma cura.
Tu entende? Por isso que é importante as pessoas terem essa precaução, tu entendeu? Não é papo aqui de... É real, não é uma coisa certeira que a pessoa vai ter, né? Mas que as chances para ti, quando tu pegar ele qualquer câncer que tu consiga pegar ele numa fase inicial, sempre as prerrogativas são melhores, gurias. É uma estrutura grande de várias voluntárias, de diversas áreas, fisioterapia, musicoterapia, arte-terapia, e elas vão cada uma desenvolvendo no decorrer do mês, né, as atividades, assim como eu com a área da psicologia, onde a gente abre esse espaço para que a gente possa desenvolver a fala, aquilo que a gente percebe que está mais latente nelas, que está preocupando mais. Então, eu faço um trabalho mensal com elas em grupo, e agora a gente iniciou a partir de agosto desse ano atendimentos individuais para aqueles casos que estão mais sensibilizados, precisando de uma escuta um pouquinho mais atenta, mais cautelosa, né? Que no grupo tu não faz daí. Que no grupo tu pega os temas que estão assim latentes para todas. E aí a gente trabalha isso. Aí individual não, individual te permite conseguir que elas tragam aquilo que está às vezes mobilizando elas mais em casa ou com algum familiar. E aí a gente faz um trabalho individualizado nesse momento com elas daí. Elas estão trazendo, tu estás acompanhando, elas estão trazendo um resultado de um exame porque preocupa demais, elas sentem algum desconforto, elas já ficam preocupadas se isso é algo em relação ao câncer ou não. Então, quando elas estão no grupo e elas se sentem fortalecidas por estar junto com outras pessoas que também estão passando pela mesma doença, elas conseguem trazer aquilo ali com uma tranquilidade, e que tu aproveita na fala de cada uma delas que estão participando, poder ouvir a outra que diz, não, mas eu também tive algo assim, mas não era. Então isso causa um conforto maior, porque elas se ajudam mutuamente, entende? Por isso a importância de poder ter um espaço para poder falar sobre esse momento do adoecimento delas. Olha, eu considero, que nem eu disse antes, que durante todo o ano é importante a gente ter a prevenção, mas que cada um possa estar atento à questão do Outubro Rosa, porque é um momento bem específico onde todas as entidades estão organizadas para poder acolher e receber as pessoas que muitas vezes nem sequer fizeram em algum momento da vida uma mamografia. Então tem as ligas de combate ao câncer, em São Leopoldo tem a Força Rosa, onde eu trabalho, que a gente sabe o quanto é importante poder buscar alguma informação, algum auxílio diante desse tema, que às vezes a gente acha que entende tudo e que pode ter alguma coisa nova que possa nos auxiliar, que é essa luta ao combate contra o câncer de mama. Fica esse meu registro para que vocês procurem ou as ligas de combate ao câncer ou até mesmo a Força Rosa em São Leopoldo, para poder ajudar vocês a orientar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre essa luta contra o câncer de mama. E quais serão as dúvidas de hoje? Fique ligado, porque é a hora do Jurema Responde. Oi, pessoal, tudo bom? Tô eu aqui então de novo, né? Mas Deus santo, tem que aguentar Jurema, né? Assiste se tu quer também, né? Se tu não quer, não assiste. Se tu tá olhando, aguenta, né? Outra pergunta aqui pra mim veio hoje assim, ó. Tem um pai preocupado com o filho, diz assim: oi, Jurema, tudo bom? Tudo bom, você que não sei o nome. Meu filho anda muito triste. Nos mudamos de cidade faz um mês e ele parece que não tá se adaptando. O que houve? Primeira coisa bem importante, você já perguntou pra ele por que ele tá triste? Primeira coisa. Ai, não disse a idade de criança. Criança pequenininha deve ser, porque você ficou triste assim. Uma coisa que a minha filha, vou até largar os papéis aqui. Tem uma coisa que a minha filha fala pra mim toda vez que eu converso com ela sobre criança. Porque eu disse pra ela assim, filha, faz umas perguntas lá pra mim toda hora sobre criança. Vamos sentar e conversar um pouquinho, porque daí assim, ó, quando eu quero saber mais coisas, eu pergunto da minha filha assim, digo, filha, fala comigo sobre tal assunto. Aí ela falou sobre criança. Aí ela disse assim, mãe, tem uma coisa bem importante, a gente tem que lembrar que a criança precisa de satisfação. Sabia que a criança precisa de satisfação? O que significa isso? Por exemplo, você pai que fez a pergunta, quando você
se mudou? Você explicou pra criança por que vocês se mudaram? Assim, ó, filho, o pai trocou de emprego e nós vamos trocar de cidade, então você vai ter que trocar de amiguinho, trocar de escola, falou isso pra criança? Garanto que não. Aí o que tá acontecendo com o teu filho? Tá perdido. Eu dormi numa casa, quando vi, encaixotaram tudo, fui parar lá na outra casa que eu nem sabia. O que aconteceu? Brigaram com alguém? Alguém morreu? O que aconteceu? Tem que explicar. Aí você diz assim, como é que eu vou explicar para as crianças? Como é que eu vou falar que nem adulto com as crianças pequenininhas? É só explicar do mesmo jeito, só com as palavras mais fáceis dele entender. Qual é a dificuldade de dizer assim, o pai trocou de emprego, nós vamos trocar de cidade. Pai, eu não quero. Mas daí tu diz assim, vai ser bom, filho, você vai conhecer criança nova, etc. Dói? Não dói. Dói porque agora a criança fica triste. Você tem que falar com as crianças. Acha que as crianças são os móveis da casa que não merecem satisfação? Tudo que acontece tem que explicar. Trocou de coisa, vai transformar a casa, vai fazer qualquer coisa diferente. Conta pra criança também, assim que nem tu vai contar pras pessoas. Tu não teve que contar pra tua mulher que tu ia embora? Tu não teve que convencer tua mulher pra ir embora? Então tem que explicar também pras crianças que vai trocar de casa, que vai, quando separa, às vezes te separa também, tem que explicar, não vai deixar de ser pai e mãe, vai deixar de ser marido e mulher, tu vai ter a casa do pai, a casa da mãe, tudo tem que explicar. Então conversa com teu filho, primeiro pergunta o que tá acontecendo, por que ele tá triste, porque vai que ver que nem é disso aí, e depois tu explica tudo por que aconteceu, entendido? Então, lembre de conversar com as crianças, também merecem satisfação. Satisfação para as crianças. Vou escrever um texto. Satisfação para as crianças. Tá? Entendido? Então tá bom. Boa estada nessa cidade nova tua aí. Tchau pra ti. Bom, pessoal, o programa de hoje está terminando, mas a gente segue com vocês nos nossos canais, no Facebook e no YouTube, ou então liga pra gente e sugere o que você quer ver no nosso próximo programa. Você fica agora com a programação da Vale TV e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.